Ok, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast, hoje iniciando o ano de 2026, hoje é 4 de janeiro de 2026 e abrindo esse podcast com chave de ouro, já ouvi essa palavra, né, Val? Já ouvi sim. Abrindo com ela, trazendo de primeira mão Val Melo. Aí você me pergunta quem é Val Melo. Boa noite, Val. Boa noite, querido, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Confesso que eu tenho vivido aí momentos de gratidão assim imenso e esse é só mais um, Adriano. Obrigada e parabéns, né, por esse espaço que você acaba abrindo para tantos falar um pouco mais de si, das suas coisas. De verdade, muito agradecida. E quando se pergunta quem é Val Melo, eu gosto de dizer o seguinte: é piauiense, poeta, ilustradora, administradora de empresa, MBA em gestão de qualidade, né? Pós-graduada em moda arte. A bicha é potente, hein? Rapaz, a mulher... Somos multi. Especialista em croquis femininos, os desenhos. É isso mesmo. Uhum. Autora de 3 livros, sendo um em coautoria. Uhum. Possui textos publicados em dezenas de coletâneas, textos, jornais, revistas físicas e eletrônicas, no Brasil, no exterior, e recebeu o prêmio Manuel Bandeira de poesia. Rapaz, a gente vai saber um pouco disso, hein? Vamos falar um pouco sobre isso. Tem muita coisa para falar. Com o livro Vermelhos... com o livro Vermelhos Inversos. Esse aqui. Concedido pela UBE, União Brasileira dos Escritores do Rio de Janeiro. Eu ia até, rapaz, ainda bem que você falou o significado, porque eu ia pesquisar ainda e eu não tive tempo cedo, Val. Mas vamos lá. Prêmio ECO da Literatura, né? ECO da Literatura, 2024. Categoria Melhor Ilustração de Livros Infantil. Faz também infantil? Faço. Eu faço toda a parte interna do livro, toda a preparação, recebo os textos, analiso o ponto alto, né, para desenvolver a ilustração, sejam animais, pessoas, né, tem que criar uma identidade para cada, se for bichinho, se for pessoas, e trabalho também. Como eu disse, somos multi. Quadrinista da série... Estranhos. Ele é estranhamente escrito assim para que todos... É para ser estranho. É isso mesmo. Eu sou quadrinista e eu tenho o roteirista que produz todos os textos, que é o editor Jorge Ventura, que inclusive foi com quem eu escrevi o meu primeiro e-book. Nossa, que bom, hein? Faz parte do grupo Poesia Simplesmente e compõe a categoria da... APERJ. Eu faço parte da diretoria da APERJ. A APERJ é a Associação Profissional de Poetas no Estado do Rio de Janeiro. E o grupo Poesia Simplesmente é um grupo que existe há 28 anos. E todos os meses, religiosamente, na última terça-feira de cada mês, nós estamos no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana, a partir das 18 horas. Agora nós estamos no período do recesso e em março nós voltaremos, né? Então toda terça-feira nosso grupo tem toda uma preparação para... poesia, tem música e todos têm o seu direito, tem o microfone aberto e tem o direito de falar. É lindo, é maravilhoso, eu sou muito contente por pertencer ao grupo Poesia Simplesmente. Nossa, que bom. É lindo. Eu passando aqui mostrando quem é a Val, mas de fato a gente quer saber quem é a Val dita por você. A Val dita por mim, então vamos lá. Adriano, se eu fosse dizer quem é a Val, tirando esses títulos, o que fez, deixa de fazer, eu diria que a Val ela só é uma pessoa que ela tenta se mostrar somente através da palavra. Seja nos seus enfrentamentos, seja no seu enraizamento, né, como é esse meu novo projeto agora, não importa de que forma, seja na minha vestimenta, até por trabalhar essa questão da moda arte, não é a moda por moda, é a moda arte.
Aval é alguém que atravessa instantes, circunstâncias, situações, vivências dentro da palavra. Acho que hoje é o que ela me sustenta. Então eu diria, se eu fosse dizer, Aval é a palavra. Ela é isso. Essa é a Aval de hoje. Essa é a Aval de hoje. Porque a Aval de antigamente que eu conheci não era essa. Eu conheci a Aval Irijinha. Ah, isso aí. Você sabia que eu tenho muito carinho por esse apelido que não é carinhoso. Quem foi que colocou ele? Então, na verdade, tem toda uma história do meu nome, para ser chamado de Iris, e não tinha. E aí o meu tio José, da Santa Rosa, ele chamava todo mundo assim também. Então tem toda uma história. E lá em Brasília, por exemplo, todo mundo me chama, a gente chama de Irizinha. Todo mundo. Tia Iva, tia Soledade, um beijo se estiverem me escutando. E eu gosto muito. E eu, durante muitos anos aqui, você sabe que eu era Irizinha para todo mundo. Exatamente. Desde criança. Quando eu falo isso, as pessoas não sabem, mas eu fui Irizinha para todo mundo durante muito tempo. Muito tempo. Inclusive para você, quando éramos criança. A gente estudou junto, né, Val? Sim, estudamos juntos. No Adelaide Magalhães. Exatamente. E hoje ele ainda existe, né? Eu acho que tá... Ele não existe mais, eu essa acho escola. É. Mas eu lembro muito bem. Me lembro. Nossa professora era... Dona Maria, Caripina. Dona Maria. Dona Maria, mãe do senhor Sargento Cláudio, Exatamente. né? Ela não gostava que a gente chamava Maria Caripina, né? Lembra? E eu subi em cima do pé Mas de qual manga. era o sobrenome? Eu não me sei, recordo. Eu era muito criança, eu realmente não me recordo. Todo mundo conhecia por Maria Caripina, mas ela não gostava. Era. E aí eu subi em cima do pé de manga Mas só eu pra não ficar recordo. gritando lá em cima. Maria Caripina. Ela, gente boa, hoje eu considero demais. Volta e meia eu tô na casa dela, na residência. E como foi o seu encontro com a poesia? Meu encontro com a poesia, bela pergunta. Eu poderia dizer, Adriana, que eu já nasci dentro de uma circunstância poética. O meu avô, e você deve lembrar muito bem, o senhor Edmundo, se ele estivesse vivo hoje, ele estaria muito feliz com tudo que está acontecendo. Porque o meu avô, sem ele perceber, ele me encaminhou para essa coisa da literatura. Os meus primeiros livros, nós não tínhamos biblioteca na cidade. Não existia. Existia uma que era do lado de uma escola, mas eu, muito criança, eu vim ter acesso a essa biblioteca, sei lá, eu tinha 13, 14 anos, 12 anos, né? O meu avô, eu cresci lendo muito, mas lendo cordel. Embora eu não seja a exímia escritora de cordel, eu cresci dentro do cordel. A minha mãe viajava para a capital, em Teresina, e quando voltava, trazia o que ela chamava de romance, né? Eram os atos de cordéis, os romances de cordéis. Exato. E eu sempre escrevi, eu sempre tive aquela... Eu dizia que eu tinha vontade, eu lembro de uma vez, uma prima, né? Prima Lourdes, que morava em Teresina. Eu gostava quando ela escrevia versos e ela colocava o nome do autor. E eu dizia assim, um dia eu quero fazer isso, escrever um verso e colocar, assinar embaixo, que aquilo ali fui eu que fiz aquilo. E eu fui escrevendo, eu tenho muitos relatos, inclusive eu tive um relato muito interessante no dia do lançamento do livro. A Aparecida, né, a Aparecida Oliveira, chegou para mim e falou assim: você lembra quando íamos comer pastéis na lanchonete do Carlão, que você já escrevia versos, e eu disse um dia para você vai escrever ainda seus livros. E eu fiquei muito emocionada de ter a presença dela ali, sabe? E ela lembrava disso e eu não me recordava. Depois eu lembrei, assim, mas eu não... Tinha a Adriana, que sempre falava essas coisas. E é muito bom voltar ao chão falando disso. Mas, enfim, voltando à retórica da sua pergunta, a poesia, ela sempre esteve muito presente na minha vida, né? Pelo meu avô, que adorava fazer um repente, não podia ver uma circunstância que ele fazia um ato rimado, ele só respondia as coisas com rimas. Vovô era um ótimo repentista. Eu acho até que ele possuía talvez uma certa frustração pela música, porque meu avô, enquanto vida ele teve, todos os encontros de aniversário dele, ele chamava os famosos violeiros. Seu Oscar, seu Francisco Cazuza, o nosso tio Antônio Luiz, eu acho que era esse o nome, não me recordo muito bem. E quando ele me levava para as cantorias, quando eu era bem criança, ele me levava, ele colocava, me dava moedinha para colocar na bandeja, eu morria de vergonha. E ele virava assim para mim: olha, artista tem que ser remunerado.
Ele não falava a palavra remunerado, né? Ele falava, artista tem que pagar o artista. Isso aqui é trabalho para ele. Eu muito pequena. Então, de uma certa forma, a poesia sempre esteve presente na minha vida. Pela oralidade, que o meu avô amava recitar versos, poemas. Ele gostava muito de cordel, um fã de Luiz Gonzaga, apaixonado por Luiz Gonzaga. E, de uma certa forma, ele acabava me incentivando. Então, eu acho que ele estaria muito feliz. Então, se eu disser para você como que a poesia entrou na vida, ela sempre esteve presente. Verdade. É óbvio que quando a gente cresce, devido às circunstâncias da vida, às situações adversas que nos acontecem, a gente acaba se distanciando. Mas, quando ela faz parte do teu cotidiano, da tua vida, não tem jeito. Uma hora você volta a ela. E é real. E hoje eu fico muito bem, eu fico muito à vontade para falar de poesia. Quero dar uma boa noite aqui ao meu amigo Elson Dias, que está ali. Boa noite, meu amigo Adriano. Boa noite, Val. Com a gente aqui. Costumo dizer que até coloco nos banners, né? Que é o nosso técnico de áudio e vídeo e um incrementador desse programa. Que ele também dá suas pitadinhas, suas perguntas. Ah, é? Legal. Eu tô vendo você relatar aqui um pouco da sua história, né? E falar um pouco também que você já nasceu com esse, digamos, esse dom, né? Da arte de fazer as suas letras, né? Já vem de um berço, né? E assim, até falei com o Adriano, Val. Adriano, a gente podia pegar algumas partes do livro dela, que eu não pude ir no dia do seu lançamento, tá abaixo? Não pude ir no dia do seu lançamento do livro, tinha um compromisso, né? Mas eu tava com muita vontade de ir, que tipo assim, é algo muito interessante para nós aqui, de Capitão de Campos, né? Que traz pra gente conhecimento, traz também um certo, digamos assim... Um pertencimento. Exatamente, né? Eu falei, Adriano, a gente podia pegar alguns trechos do livro e eu levaria o violão, que eu sou músico, né? Sim. Pra me fazer alguma melodia baseada naquilo ali. Só que o tempo, a correria, não deu tempo pra gente fazer isso aqui, né? Mas assim, é muito legal porque... A gente vai fazer quando a gente 2.0 vai ter. Quando a gente gosta daquele tipo da música, né? E vê uma arte dessa que ela cria, tudo se encaixa, né? Exatamente. Porque é através daí que sai a música. A do Juliano mesmo, a gente tem várias músicas que eu só tô bem aqui com a letra. Não tem melodia, não tem nada, mas é assim desse jeito. Aí eu vou lá, ele lê, recita pra mim. Aí o Juliano vai ter que colocar isso aqui. E ele fala do jeito que ele quer e eu coloco a melodia, né? Sim. Então isso aqui é tão interessante a forma de, né? Olha, Elcio, você tocou num assunto que para mim sempre foi muito interessante falar sobre isso. Eu sempre disse que se eu pudesse estar na cidade agregando de alguma forma, eu não precisava vender um livro, Elcio. Se eu conseguir plantar uma sementinha que seja... Eu tenho chegado em alguns lugares e as pessoas perguntam como foi o lançamento, tudo. E assim, eu tenho percebido que muitas pessoas sabiam do lançamento. E aquilo é muito interessante, porque eu descobri que o ponto de referência da Val é assim, aquela menina que escreve livros. É a menina que escreve livros. Eu encontrei uma criança, ela falou, você é a menina que escreve livros? E isso é interessante porque nós temos essa realidade de não ter a intimidade com esse tipo de evento, né? O lançamento de livros, a questão da poesia, a existência dos saraus, dos movimentos. E, recentemente, eu conversando com o professor Cinério Santos, ele me disse o seguinte, vá, menina, e existe uma coisa chamada que a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, não tem como esses meninos, essas pessoas, elas até conseguir fazer, dar aquele... Talvez, eu não sei se a palavra, talvez eu esteja me equivocando em utilizar a palavra valor. Talvez não seja esse, dar o devido valor. Mas é porque, na verdade, eu não entendo assim, não é nem que não dá o valor. É que elas não têm a intimidade com o assunto. Falar de poesia, falar de literatura, é tudo como se fosse muito distante. Sabe, é como uma estante de livros que você olha e parece que eu não posso tocar porque é inacessível. Uma estante de livros que estejam em um linguajar que eu não consiga compreender. Mas, na verdade, é porque não existe o valor agregado. O valor somado.
a forma das crianças, dos adultos amarem. Quando eu falo que o meu avô, intuitivamente, ele me colocou no meio da poesia, porque meu avô sempre quis tocar sanfona, violão, e talvez ele ouvisse que isso não era coisa de homem, que isso não era coisa de que homem tinha que trabalhar. Então meu avô, ele sempre me estimulou muito e não percebia. Quando eu era criança, chegavam umas cartas de São Paulo do meu tio e ele me mandava ler. Eu tinha aproximadamente 5, 6 anos, eu aprendi a ler muito cedo. E ele me mandava ler as cartas. E sempre que chegava uma pessoa, ele pedia que eu repetisse, eu lesse aquela carta. Então, na verdade, gente, não era que eu lia bem. O que acontecia é que eu lia a mesma carta várias vezes. Era como se eu já soubesse, né, qual que era a inflexão de cada vírgula, de cada ponto. Até quando não tinha o ponto e que viesse sem vírgula e sem ponto, mas por saber a narrativa da carta, eu lia bem. E quando eu terminava de ler, o meu avô mandava bater palmas. E eu ficava chateada se não tivesse palma. Então, eu acho que, sem querer, ele fez isso comigo. Hoje, e sempre quando eu dizia aos meus 12, 13 anos que eu queria escrever poesias, publicar livros, escrever... Aquilo sempre foi uma coisa muito distante para a nossa realidade. Quando eu digo a você que eu poderia não ler um livro, não vender um livro que fosse, mas somente de deixar essa ideia de é possível para mim também, nossa, isso já é para mim, já ganhei o livro já me virou um best-seller. Hoje o Cinéas falou, hoje não, ele apresentou o programa esse dia na TV Assembleia, onde ele faz a apresentação do meu livro, né? Ele faz uma abertura com poema e depois ele faz uma fala sobre mim. E ele falou uma coisa que eu fiquei muito emocionada quando ele diz assim, ela ainda tem muita coisa para fazer, mas se não fizesse mais nada, já tinha feito tudo. Já tinha feito, sabe? De tanto valor que ele agregou a isso. E aquilo me deu uma sensação de, caramba, que legal. É essa ideia de... Era isso que eu queria, é isso que eu quero. Mas além disso, se eu conseguir, e eu sei que eu sou teimosa, sou muito tinhosa, sou muito teimosa, sou muito casca grossa mesmo, insistente, eu consegui deixar essa sementinha para quem está vindo aí, nossa. Quando eu recebi meu primeiro livro que eu vendi aqui para a cidade de Capitão de Campos, foi para um menino de 12 anos de idade. Você tem noção da alegria que é isso? Um menino de 12 anos ter interesse por poesia. Foi o Pedro Leonardo. O pai entrou em contato comigo e ele disse, olha, meu filho já leu um livro seu, que era da minha mãe, e ele tem interesse. Você pode, como que eu faço para comprar o seu livro? Foi a primeira pessoa. Eu lancei o livro num dia, no dia seguinte, o pai do Pedro Leonardo entrou em contato comigo. E eu achei aquilo maravilhoso. Tá vendo? Você conseguir plantar tudo isso. Isso para mim já valeu qualquer grande lançamento, sabe? E que foi um grande lançamento. Foi maravilhoso. Foi ótimo. Foi lindo. Foi muito lindo. Sou muito grata a tudo. Os comentários aqui já começam, né? Paulo Olímpio Brum, né? Oi, boa noite, Val. Ali o Chaguinha... Paula Brum, sei. Chaguinha Silva botou boa noite. Professor Herbert Nathalie. Professor Herbert Ney. Falou aqui. Val Melo, concede... Transcende. Transcende liberdade, luz e raiz. Coração, alma e espírito. Gigantes em forma de gente. Tem mais aqui, né? Ele botou aí, né? Que ele botou aí quantas vezes abriu as portas no Rio de Janeiro, mas as portas da própria casa, a própria vida para acolher nossos alunos. É porque eu fazia um trabalho, eu sempre recebi. Tinha essa questão, né, Val? O que acontecia? Eu sempre pensei assim, se fosse eu sempre recebi alguns alunos da minha casa. Teve um período que foi assim, quase que um albergue, né? Eu recebia o pessoal. Eu tive uma menina que ficou 2 meses na minha casa. Eu tive meninos que passavam 3 dias e outros vinham, passavam o final de semana. Outros eu tinha que arrumar carro para eles irem para uma outra cidade, depois voltavam para minha casa. Então foram vários alunos, alguns que estão aí formados, né? Uma boa parte. E quando eu via o Herbert naquela preocupação, onde que eu vou deixar os meninos, alguns, a família não tinha recursos para ficar pagando, porque o Rio de Janeiro não é uma cidade barata, né? A hospedagem não é uma coisa barata. E aí, muitas vezes, esses meninos ficaram na minha casa,
Eu tenho contato com algumas mães de meninos aqui que eu não sei quem são, meus contatos são apenas por telefone, realmente não sei. E eu sempre recebi esses alunos, porque a primeira coisa que eu pensava é, e se fosse eu tentando uma universidade? E se fosse eu tentando um curso legal, uma universidade bacana, um curso bacana, uma UERJ da vida, uma UFRJ? E se fosse eu? Eu sempre me colocando. E esses meninos, muitos foram para minha casa. Pastor Fábio Rocha colocou que é um orgulho para a nossa terra. Ah, o Fábio, ele é um poeta que tá aí, tá perto. Eu espero, Fábio, que se seu livro saia logo, é o Fábio... Professor, o pastor. Ah, não, esse é o pastor. Tô confundindo o outro aqui. Pastor Fábio Rocha. Tá. E já tá dizendo que você é um orgulho para a nossa terra, né? Ah, obrigada. E a Val mora ali no Rio de Janeiro, na Tijuquinha ainda? Moro no Maracanã. Maracanã. É, ali tudo é Grande Tijuca, né? Aquela região ali, Tijuca, Vila Isabel, Maracanã. Morei lá um tempo, mas a gente não se encontrou, né, Val? Verdade. Quando eu ia na casa da nossa tia, da tia Alice. Que você morou lá na região de Bom Sucesso, eu ia muito ali na... Assim, era difícil a minha ida. Eu ia, às vezes, final de semana, mas eu demorava, né? Um intervalo, entre um intervalo e outro, eu demorava. Aí você trabalha, eu trabalho. A gente nunca é uma vida muito corrida, né? É tudo muito corrida. O tempo que eu passei lá, eu não via a Val, gente. É verdade, isso é verdade. Eita. Deixa eu olhar aqui. A Val hoje consegue... como é que é o tempo da Val para produzir um livro? Dura quantos meses? Vamos lá, Adriano. Ano, sei lá. Então, essa pergunta é interessante, porque isso é muito relativo, né? A Sombra dos Carcarás, por exemplo, o mais recente lançamento, o primeiro poema de A Sombra dos Carcarás, ele nasceu tem 4 anos, em janeiro, no mês de janeiro. Eu estava na casa do meu pai, e meu pai está morando aqui agora no Piauí, e aí eu fui, vai fazer 4 anos na verdade, é isso mesmo, foi em 2022 que ele veio, e aí eu tava tomando um café, e caiu aquela chuva de janeiro, subiu aquele cheiro petricô, né, aquele cheiro de terra molhada, ficou aquele tempo assim, fechado, e aí me deu um estalo, que eu queria falar sobre aquilo, só que eu não estava preparada. E aí eu tinha um outro. A síntese nasceu rápida, que é volume 1. O Carcará demorou muito tempo, porque tem uma linha de trabalho, né? Eles são poemas telúricos, relação com a terra, com as vivências, com o pertencimento. A síntese do grito são citações mais filosóficas, são poemas visuais. Eu confesso que eu estou com 80% do volume 2 pronto. E que ele nasceu muito rápido. Eu tinha um trabalho já pré e nasceu. O Vermelhos já teve uma outra etapa, porque eu também estava ali começando. E a Violeta 19, uma transmutação pandêmica, que eu escrevi com o jornalista, poeta, escritor Jorge Ventura, que inclusive é meu editor, com quem eu aprendi muito, eu aprendo o tempo todo, né, que eu tenho muita gratidão, quero deixar registrado aqui. A síntese do grito, a Violeta 19, ela começou a ser escrita no mês de, acho que maio, no mês de maio, e em outubro nós publicamos. Então, isso é para te dar uma ideia do quão é relativo essa coisa do tempo. É muito relativo. A Violeta 19, elas são os sentimentos da pandemia, vividos na pandemia, tanto que nós começamos. Tudo começou com o quê? Com a distância, todo mundo se distanciou, e aí nós fomos vivendo várias coisas. Né? Os surtos, as perdas, a revolução tecnológica, que foi muito importante para todo mundo foi simplesmente jogado nas lives, sem nem saber direito como era fazer live, os professores, os alunos. Exatamente. Então a tecnologia foi um dos nossos temas, a saudade, a abstinência sexual, porque os casais se separaram.
e os casais que moravam junto, moravam dentro de casa, começaram a ter que conviver, né? Então, a Violeta 19 foram 19 poemas costurados com o gênero da aldrabia, e eu não sabia escrever aldrabia. Tive um exercício com o escritor Jorge Ventura, que ele falou, você vai me escrever tantas aldrabias de hoje para amanhã, você vai me entregar. E esse gênero, ele é um gênero novo, são 6 palavras sobrepostas, não é uma frase em pé, é muito importante falar sobre isso, não é uma frase em pé. Que nós pegávamos palavras, porque eu tinha uma forma de ver a saudade, ele tinha outra forma de ver a saudade. Eu tinha uma forma de ver o surto, a dor, a perda. Ele disse, como nós íamos costurar isso? A nossa forma de costurar isso era com o gênero da aldrabia. Depois, quem tiver interesse de procurar. Inclusive, até hoje, o nosso livro está lá na Amazon, está disponível, né? E aí, nós fomos costurando a minha forma de ver a saudade com a dele, com essas 6 palavras. E o último poema, que chegava o 20º, nós escrevemos a 4 mãos. Olha. Então, por que eu fiz tudo isso? Para te falar as diferenças de tempo. Esse durou 4 anos, esse durou alguns meses, 1 ano mais ou menos de 1 ano. A Violeta 19 durou meses. Quase nada ali, foi tudo muito rápido. Eu posso dizer, a gente até fala que talvez nós fomos um dos precursores, os primeiros a publicar algo referente à pandemia, porque foi ainda em outubro daquele ano terrível, né? Realmente. Nós fomos, assim, bem ousados com tudo isso. Exato. E aí isso é para te dizer o quão é difícil. Depois do livro estar pronto, o material todo está pronto, dentro do processo editorial é tudo muito rápido, tá? Dentro de como funciona, é bem rápido. O livro? Quanto ao ato de desenhar, ilustrar, o trabalho de um outro autor exige mais humildade ou mais ousadia? É legal isso, porque é muito importante entender um pouquinho do autor. Eu te confesso que eu preciso de mais humildade do que de ousadia. Eu sou mais ousada na hora de colocar a cor, mudar isso, aquilo, aí tudo bem, eu até dou lá o meu pitaco. Mas eu tento muito escutá-lo, porque embora o autor não saiba fazer o traço, ele tem algo na cabeça dele, de como ele deseja. Então, eu até coloco as minhas impressões. Mas eu preciso ouvir muito. Eu preciso falar, eu preciso conversar mais. Então, eu diria para você que eu preciso de mais humildade do que de ousadia, porque eu estou colocando a minha mão numa obra de alguém. É como se eu estivesse pintando o seu filho. Verdade. Sabe? Então, eu acho que eu tenho que ter delicadeza, eu preciso ouvir, eu preciso, sabe? Eu faço muitos vídeos promocionais, de divulgação. Eu estou sempre muito atenta, querendo ouvir o que o autor... eu vi aquele vídeo que você fez pro fulano de tal, eu gostei. Mas a obra dele é completamente diferente. No caso do desenho, eu gostei do seu traço. Mas aí vamos lá. O seu desenho, o seu trabalho é o quê? Um livro infantil? É um trabalho... Eu recentemente fiz um trabalho para esse mesmo autor, né? Para o Jorge Ventura, que ele fez um livro chamado Versos Esquecidos, Diário de Dona Josefa, que é um livro fantástico. É um livro que ele fala sobre Alzheimer, ele dedicou à mãe dele. E não é como nós vemos o Alzheimer, mas como uma mulher com Alzheimer vê o mundo. Porque todo mundo fala do Alzheimer, mas a nossa visão sã de quem está vendo a pessoa com Alzheimer. Essa pessoa com Alzheimer, ela também tem uma visão de como ela vê o mundo. Exatamente. Talvez as ideias não são compiladas, não são... E aí você imagina, eu saio de um livro infantil, de um universo muito lúdico, muito... né? Para tratar um assunto já mais delicado. Embora seja no cartoon, no desenho, também exista todo uma coisa lúdica, mas é uma obra delicada. É uma obra que é um objeto de psicanálise. Né? Interessante. Então, eu preciso ouvir. E ele foi me dando, olha, a minha mãe fica muito à frente da televisão, né? O meu irmão dormindo, aí você poderia fazer isso assim, porque às vezes o autor, ele não
sabe fazer o traço. Mas ele tem na ideia dele como poderia ser. Então, exato, tem sim, eu acho na minha cabeça que tem que ter mais humildade do que ousadia. Você pode dar o seu tom pessoal, né? É diferente. Aí, dentro dessa pergunta, qual capa ou ilustração mais te desafiou emocionalmente? Vamos lá. Eu tenho 2 agora recentemente. Na verdade, esse ano eu tive 3 capas que foram bem legais, mas eu tive uma em especial que eu recebi o material em janeiro. Não, 6 meses antes, 5, 6 meses antes. Eu li todo o material. Depois eu tive um encontro na casa do autor. E ele me deixou muito à vontade para produzir essa capa. Então, o fato dele ter me deixado muito à vontade para produzir essa capa, a capa parecia não vir. Ela não saía. Então, aquilo me causou uma certa preocupação. Meu lado emocional ficou abalado. Foi com o livro do meu querido poeta Iverson Carneiro, que é Eu e o Mundo nas Franjas do Deus Dará. E eu gosto muito de trabalhar essa coisa da geostase, de fazer uma imagem dentro da outra, de você ter que ficar olhando ali, o que tem aqui, como eu faço exemplo da capa do Carcará, se você observar a árvorezinha, né, tem uma imagem dentro da imagem. E assim foi feito a capa do Iverson Carneiro, Eu e o Mundo nas Franjas do Deus Dará. Eu diria que por ele me deixar tão à vontade, talvez isso me abalou, porque eu acabei de dizer que eu ouço o autor e ele não sabe como fazer, mas ele diz, faz o que você quiser. Como eu tive outros, diz, não, olha, o fulano gosta de um fundo azul, fulano quer nuvens no fundo. Então tu começa a ter um direcionamento. Quando você não tem direcionamento nenhum, peraí, é como se fosse meu. E aquilo me causou um certo aflição, porque eu tinha que ter, acho que, assim, o dobro da responsabilidade de ter que estar entregando algo que ele não me exigiu absolutamente nada. Absolutamente nada. Apenas disse, olha, leia e faça o livro. Simples assim. E por essa simplicidade toda, isso emocionalmente me deixou tensa, muito tensa. Mas foi muito bom trabalhar com o Iverson e quero deixar registrado isso aqui, meu querido Iverson Carneiro. Foi maravilhoso trabalhar com você. Os comentários continuam. Faz sem óculos, eu não sou quase nada, viu? Faz parte. Quebrou a perna aqui, viu? Detalhes, vamos lá. Professora Onilda aqui, a Dorinha Andrade, colocou os parabéns e... parabéns, Val. Isaac Oliveira colocou um texto aqui, orgulho imenso de saber que nossa terra é tão rica em cultura e tão sempre bem representada. E aqui, querendo sumir, vamos lá. Veja que, Adriano, veja que eu acabei de ver, que também eu acabei de falar do escritor Jorge Ventura, ele acabou de deixar uma mensagem aí, acabei de ver também. Ele colocou aí, parabéns ao Melo, você merece todas as loas. Exato. Artista múltipla. Exato. Obrigada, Jorge, muito obrigada, saiba que aprendi muito com você, eu aprendo diariamente. Você é um cara que representa muito para a cultura, para a literatura no Rio de Janeiro. A Aventura Editora está de parabéns, porque é uma editora diferente, que cuida dos seus autores, né? Um dos carinhos que eu tenho com a Aventura Editora é isso, porque ela não simplesmente quer, como tantas outras aí, que você joga, o material é feito, depois você se vira. Ele não, a Aventura Editora ela tem um carinho, um cuidado com todos os seus autores, desde o início, de quando ele recebe todo o material bruto, até lançamento, pós-lançamento, porque isso é muito importante, não é simplesmente entregar o livro para o autor, e a maioria faz isso, deixa aí, você que se vire. Isso é muito importante. Então, eu teço aqui os meus agradecimentos. Que bom. A professora Onilda também falou que daqui a pouco está chegando aqui. Opa! Minha professora da infância, eu tenho um poema dedicado à professora Onilda nesse livro. Tem? Tenho. Eu falo que ela é uma professora, abelha e borboleta, porque ela nos pica, ela nos enche de toxina e faz a gente... eu quero também, sabe? Ela faz a gente pirar o cabeção. E
depois ela empresta asas para a gente voar. Ela empresta as asas dela para a gente voar. Acho a professora Nilda ela é paladina da arte em Capitão de Campos. Ela é defensora, ela estimula, ela cria, ela produz, ela é incansável. E eu acho que muitos aqui, não só eu na época da infância, que ela foi minha professora na infância, não sou eu, mas acho que muitos outros têm ali sementinha de arte plantada através da professora Nilda. Com certeza. Isso é verdade. Eu acredito, sim. Eu já fui aluno dela. Quando você fala em arte em Capitão de Campos, é quase pouco provável que alguém não tenha a referência da professora Nilda. Isso é verdade. Na pintura, na artes plásticas, na criação. Ela pinta muito bem, maravilhosamente bem. Ela escreve. Ela é uma inquieta. Ela é muito inquieta. E a arte, eu acho que é isso. Ela precisa dessa nossa inquietude. Ela precisa que sejamos isso, sabe? É porque a arte, ela não requer a caixa. Ela requer esse mundo. Ela requer que sejamos pro mundo. E a professora Nilda, ela sempre fez isso com os seus alunos. E é isso que movimentou. E continua fazendo. Isso que movimenta o mundo. É isso que movimenta o mundo. Tem que ter a arte. Sem a arte, o mundo para. Verdade. Exatamente. A arte em tudo. A arte está em tudo. A arte está em tudo. Às vezes o pessoal acha que é só o trabalho físico, né? Mental, mas se não tiver a arte, em qualquer aspecto. Eu costumo dizer, Val, a arte ela está incluída em todos os aspectos. Sim, mas ela está. Em um dos principais hoje no nosso meio é a música também, né? A música, olha, a arte, Adriana, ela está na camisa que tu veste, no estilo que você usa. Eu costumo dizer que o Elcio, ele é um artista, não sei nem a dimensão, quando ele pega um violão, sabe? Que massa. Ele faz o violão falar. Se você faz uns arranjos que você sabe que é fora do normal. Esse cara, ele é... Não é porque eu tô na frente dele, não, mas ele sabe o quanto eu sou admirador dele. Então, isso é muito importante, a gente saber e colocar isso pro mundo, botar isso pra frente. E que outros também, porque quantos meninos também a gente não deve ter por aí, nossos aqui, que tem essa linha de produção, que sabe fazer, ou que tem vontade de fazer, mas não há o caminho. Eu fiz uma coisa ano passado, quando eu cheguei aqui, foi no dia 2 de janeiro do ano passado, eu virei para minha irmã e falei, Ivane, vamos fazer um sarau? Ela, vamos. E eu convidei algumas pessoas, poucas pessoas, né? E muitas pessoas depois ficou sabendo, mas por que você não me chamou? Eu falei, olha, foi de uma hora para outra. E não existe. A galera, ela ainda tem a noção que poesia é aquela coisa, né, muito... É de velho, é aquela coisinha rimadinha. Coisa do passado, né? A poesia tá na pintura da tua casa. Exatamente. Sabe? A poesia tá na roupa que você escolhe. Exatamente. A poesia tá no sol, na flor que enfeita a sua casa, na frente da sua casa. Sabe? Tá em tudo. Mas volto àquela fala. A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, todas as vezes que alguém falar para você, eu não gosto de poesia, é aquilo, não, você não conhece, você ainda não foi apresentado. É verdade. Não é necessariamente a oralidade, a palavra escrita. Eu não estou me referindo a um poema, né, a obra propriamente dita. Eu estou me referindo à delicadeza mesmo do universo, à delicadeza das coisas. Nós vivemos um universo fálico de delicadeza. Nós vivemos instantes onde a delicadeza é démodé, a delicadeza é brega, né? Verdade. E aí nós estamos assim, ó. É interessante, né, Val? Porque, como você falou, a poesia está em tudo, né? E pra gente, qualquer pessoa, não é obrigado você ser um músico, um poeta, não. Mas você vê uma imagem, um som, aí você cria aquilo ali, um detalhe qualquer. Um detalhe. A poesia, tipo, você criar aqui o seu livro, eu tô vendo aqui uma linda capa aqui do seu livro, né? Pra chegar esse resultado aqui, não foi fácil. Não. Né? Foi observando. Não foi. Né? Essa foi algo demorado. Eu achei isso aqui. Hoje o meu padrinho foi me chamar lá, eu tava fazendo umas tábuas, né? Uhum. Eu digo que esse cara é um artista. Porque ele é múltiplo também. Múltiplo. No interior, eu vi umas madeiras lá. Rapaz, eu tenho que ele pegou uma coisa inaproveitável, sabe? E criar algo diferente.
produzi lá, tô terminando lá. Tá então bem. é assim, em tudo que Nós você vamos vê trazer algo, para cá para mostrar. Vamos trazer. Tem Que mensagem máximo, poética. Adriano. Isso é muito interessante, isso é muito bom. Isso é Isso o é que lindo. traz Isso é lindo. movimento. Né? Isso é lindo, isso é lindo. E bom mesmo é quando a gente consegue passar esse jeito de ver o mundo para outro. Exato. Porque a gente precisa, não se incomodem, é louco, fica aí com esse violão, com esses livrinhos, que, sabe, eu já escutei algumas coisas, né, então não se incomodem, continuem fazendo. Faz, simplesmente faz. Essa é a única coisa que eu digo, simplesmente faça, só isso. Seus poemas nascem mais da memória, da observação ou do enfrentamento? Bom, vamos lá. Eu sou uma pessoa eu me envolvo muito com o que está acontecendo no universo, com as coisas, eu acho que a poesia ela é um ato muito político, a poesia é isso. Poesia. Então, a poesia para mim, meus poemas, ele nasce sim de enfrentamento. Memórias, talvez não seria, embora esse livro seja um livro de memórias, da infância, aquela coisa, mas acho que quando eu falo do enfrentamento, não é o enfrentamento de ir para cima de algo com a minha palavra, mas acho que é enfrentamento comigo. É com os meus incômodos. Então eu poderia dizer que ela não nasce nem da memória nem do enfrentamento, ela nasce de um grande incômodo. Seja ele social, político, amoroso, financeiro, sabe? Ela vai nascer de um grande incômodo. É como se fosse mesmo areia dentro da ostra para gerar pérola. Eu poderia dizer isso. Ela nasce dos meus incômodos. Não, eu não me lembro de ter escrito poemas em momentos extremamente felizes, de muita felicidade. Não estou querendo aqui dizer que para escrever poemas você tem que estar em momentos tristes, não é isso. Mas que dentro das adversidades. Quando você está dentro de alguma adversidade, você está dentro de algum conflito, a palavra é como se ela me fosse apoio. Então, dentro de um conflito, dentro de um problema, seja qual a temática, como volto a dizer, seja uma crítica social, seja o enfrentamento pessoal, seja a própria memória, como você perguntou, tem que estar gerando, tem aquele incômodo dentro de mim. E a palavra me é apoio. Eu poderia dizer isso. Sobre A Sombra do Carcarás. Esse livro é mais um encontro, um reencontro com o passado ou afirmação do presente? Você me fez lembrar uma pergunta que eu recebi essa semana sobre o título, né? A Sombra dos Carcarás. Ele é mais um encontro com o passado, sim. Quando eu te contei a história do café, que eu estava tomando café, que nasceu o primeiro poema, que inclusive abre o livro, né? Eu falo dessa utopia dos janeiros, porque nós que somos daqui dessa região sabemos o quanto tá aquela secura, e vem as chuvas de janeiro, e uma semana depois está tudo florido, verde, né? Embora aquilo ali vai durar 4, 5, 6 meses até chegar o julho, e as coisas já não estarão, começa aquele período muito quente, ainda que seja tudo muito utópico, eu diria utópico de uma forma para quem vê lá de fora e vê essa sede seca, árvores sem vida, pra gente, a gente já está com aquela vivência ali. Então, A Sombra dos Carcarás, ela é um encontro, ela é raiz, mas ela é principalmente pertencimento, Adriano. Volto novamente na velha frase: você não ama aquilo que você não conhece. Para mim, é muito importante eu escrever das minhas raízes, eu falar de uma flor de jetirana, de um pé de carnaúba, dos banhos nos barreiros,
que são das águas pluviais, das chuvas. Exatamente. Eu falar de um caldeirão, por exemplo, que eu tenho um poema que eu dedico ao açude Caldeirão em Piripiri, eu tenho um poema que eu dedico ao encontro das águas em Teresina, o Rio Puti com o Rio Parnaíba, que eu acho aquilo lindo. Ao mesmo tempo eu dedico uma praia de Macapá, em Luiz Correia. Mas eu também dedico aos nossos escritores. Eu comecei, para eu entender um pouco desses escritores que fizeram a minha infância, eu não sabia sobre eles. Eu sabia o nome deles. Mas eu não sabia a grandiosidade, por exemplo, de um Assis Brasil, que tem mais de 100 livros publicados, de Fontes Ibiapina, por exemplo, que escreveu as primeiras parêmias nordestinas, ou seja, esse jeito caboclo do homem falar. E ele era um grande jurista, né? E falar, por exemplo, de Torquato, o mundo conhece Torquato Neto. E poucos dos nossos aqui conhecem os autores piauienses. Verdade. Então, o Carcará, é um livro raiz, mas é um livro de muito, muito pertencimento. Embora possua toda uma linguagem lírica, poética, mas de muito pertencimento. Para que um menino leia e, mas quem foi Esperança Garcia, por exemplo? Nossa primeira advogada hoje, reconhecida pela OAB do Brasil. O Rio de Janeiro, por exemplo, há um busto da Esperança Garcia, piauiense, escrava piauiense. Uma escola de samba no Rio de Janeiro já fez um enredo para a Esperança Garcia. Quem foi... Aí nós temos os que estão aqui hoje, como Cinéa Santos, Hernani Getirana, aqui de Pedro II, que é um paladino também da arte em Pedro II, um dos criadores lá do Festival de Inverno, que hoje é sucesso. O Hernani tem a Toca das Lendas, é um homem que vive, ele traz essa coisa da lenda, que sempre foi dos nossos primórdios, uma maneira de contar a história e de deixar viva a história. Sabe? Você conseguir dissertar, eu tive que buscar essas pessoas. Embora eles estivessem presentes no meu passado, eu pouco sabia deles. Verdade. E eu tenho consciência que muitos não sabem. E eu só pude fazer isso porque uma professora, que eu falo que ela é louca, eu falei isso para ela, a utopia de um professor salva muito. Porque a professora Cleuma Magalhães, lá nos idos de 1994, chegou a trazer para a sala de aula poemas de Agadobal, um grande poeta daqui de Campo Maior, imenso. Eu lembro que ela trouxe, ela leu o poema Requiem, aquilo me deu um nervoso. Não sei se era a poesia me tocando. Aquilo me deu um nervoso, mas eu não sabia o que era Requiem. Eu fiquei um tanto quanto... Vim para casa, escrevi a palavra Requiem errado, nunca conseguia encontrar aquilo de volta. Aquela mulher levou textos levou Atalibo Vaqueiro, com todo respeito aos grandes escritores de romances nordestinos, mas Atalibo Vaqueiro para mim é precursor, e ninguém fala de Francisco Gil Castelo Branco, ninguém fala de Atalibo Vaqueiro, com todo respeito à Morte e Vida Severina, com todo o respeito que eu tenho ao grande João Cabral de Melo Neto, mas quando você lê Atalibo Vaqueiro e vê a trajetória, eu aprendi isso porque essa professora, na verdade o Ataliba eu li porque a professora Gleide trouxe num concurso da Nestlé e nós fomos obrigados a ler alguns. Olha só, obrigado, colocar a palavra obrigado é muito complicado, né? Então, ele é essa raiz que carrega muito pertencimento, com um sonho talvez de que outras pessoas também se apropriem disso, que tenham esse orgulho, como eu tenho, de falar do Piauí, de falar das opalas de Pedro II, de mostrar o meu cacto, de dizer que amo cuscuz. Eu acho cuscuz melhor que gente. Pois é. Adoro. A gente estava até comentando sobre cuscuz essa semana, não foi? Sim, eu amo cuscuz, é maravilhoso. Fui tomar o café de manhã, mas que não tinha cuscuz. Eu tomei o café, não quis nem beiju, que a mãe gosta de fazer um beijuzinho, sabe? Mas eu vim na rua só comprar cuscuz. Comprar massa de milho. Levei mas já fui na rua comprar o quê? Comprar massa de milho, que aqui não tiver o cuscuz, eu desisto. Alguma pergunta, Elcio, também? Só entrando um pouquinho sobre a obra de arte aqui, A Sombra dos Carcarás. E entre outros que você tem, né?
outras obras de arte. Como é, Val, hoje lidar com a questão tecnológica, ou digamos assim, você lança um livro, né? Hoje em dia tem a forma digital, nos sites, né? Sim. Também os livros. O seu público tem um público digital, tem um público de leitura ampla ou é diversificado? Vamos lá. Eu já ouvi essa pergunta mais de uma vez, Elcio. Como lidar com esse universo digital? Isso, porque... né? Como lidar, publicar livros impressos, sendo que nós caminhamos cada vez mais para a era digital. Eu tenho, sim, um público de livros, e eu tenho muitos amigos, e tudo que a forma é digital. É digital. Eu não tenho medo da tecnologia. Nenhum. Muito pelo contrário, eu acho que ela nos auxilia. O aspecto sensorial é completamente diferente. Você ter um livro em mãos e você ter um livro digital, o digital tem todo o conforto de você levar uma biblioteca inteira em um chip, né? Exato. Em um aplicativo. Você leva uma biblioteca inteira. Mas eu não temo o universo do livro, que realmente é difícil lidar com isso, mas eu não temo isso, não. Acho que se chegar um momento que tivermos que migrar completamente para o digital, eu vou migrar, porque eu não tenho medo da tecnologia, muito pelo contrário, eu acho que elas nos auxiliam. Olha o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está falando de um livro físico no âmbito digital. Então eu não temo até. Se amanhã depois o papel vai sumir por completo, a exemplo do dinheiro, que hoje você quase não lida com, beleza, nós vamos migrar também. E eu vou continuar defendendo a literatura e a poesia da mesma forma. Tentando levar a mesma forma. Tentando levar do livros, mesmo né? jeito. Porque assim, num livro, você vê uma obra dessa aqui, além de você estar lendo, né, o livro, você está imaginando, criando seu universo, né? Eu tenho relatos de pessoas, Mal, que tem coletâneas de livros, né, que de repente surge um filme. Aí eles, eu li o livro, eu amei, eu chorei, me emocionei, mas quando eu fui assistir o filme, não foi igual. O que é que você acha que acontece nesse... O que acontece é que a densidade de um livro, você cria a ambiência, né? Quando você pega um livro que virou filme, que é o exemplo que você está colocando, o livro ele é muito mais denso. O livro ele tem todo o poder da imagética. Você cria a ambiência, você se apropria dos personagens, você vira amiga do vilão, do mocinho, e é por isso que você se emociona tanto. Dentro de um longa-metragem, por exemplo, é mais complicado. É muito mais complicado para um diretor. Eu não sou da área de cinema, né? Talvez eu não esteja falando com propriedade, mas é complicado para o diretor pegar um livro, por exemplo, de 700 páginas, de 1000 páginas, de 500, e colocar com a mesma intensidade. Você imagina uma cena, colocar em uma cena tudo aquilo que o autor descreveu, desde a planta que está na frente da casa, o caminho que foi tomado, tudo isso. Então o livro ele é muito mais denso, o livro ele é grande. E é por isso que quem lê o primeiro livro e depois vai ver o filme, ele não tem a mesma emoção, ele não consegue ter, é porque ele fica esperando as imagens que ele criou ao ler aquele livro, que não foi as mesmas impressões de um diretor, por exemplo. Você está entendendo? E é por isso que nós escutamos muitas reclamações quando alguém lê o livro e vai assistir o filme. Ah, mas o livro era muito melhor, porque você criou as suas impressões, não é a mesma do diretor. Cada obra é única na maneira de ler. Eu tenho um verso que é desse livro, que eu falo que é um verso bem curtinho, que eu digo o seguinte, que toda a questão de ler o poema, ele vai ter sempre a mesma, não é a mesma poesia, sabe? Você vai ter sempre uma nova poesia na leitura de um mesmo poema. Vai ser diferente. Ou seja, eu vou ler um texto, eu vou ter aquela poesia daquele texto. Você vai ler o mesmo texto, vai ser de outra forma. E amanhã você vai ler o mesmo texto
e ele vai bater diferente para você. Agora você imagina isso para alguém que lê um livro, carrega todas as suas impressões naquele livro, e aí um diretor, lá em Hollywood, pega o livro e cria as impressões dele, com as vivências dele, e aí te frustrou completamente. Ele não sabe as suas. Então, na verdade, ele tentou extrair da melhor forma possível, como ele podia, da forma que ele conseguiu, e não com a sua cabeça. Então, eu acho que é preciso sempre a gente ter muito respeito quando vamos ver um filme que foi retirado de um livro. É preciso ter muito respeito, porque são as impressões dele, e não as suas impressões. Talvez se você fizesse o filme, você talvez colocasse outras impressões. Então, por isso, eu sempre falo que tem que ter muito respeito. Mas, rapidamente, Elcio, voltando à questão do digital, sim, a síntese do grito, por exemplo, ela nasceu de um desafio. Que falaram assim para mim, mas o jovem não lê texto grande, ninguém lê, porque a gente vive numa era muito célere, né? Uhum. Ninguém pega um texto e fica lendo aquele texto ali inteiro. Você coloca um texto imenso, a pessoa lê igual negrito de jornal, na época que tinha jornal pendurado, que você só lia a notícia manchete, não lia a reportagem. Não mudou. A gente só lê a notícia manchete, não se aprofunda. A síntese do grito, ela nasceu assim. São textos filosóficos, pequenos textos, pequenos aforismos. Porque me disseram, a pessoa da internet, ela não lê, ela lê no máximo aquilo que é colocado nos stories. Eu falei, então tá bom. Então a gente vai pro livro com a frase do story. E foi assim que nasceu a síntese do grito. Então são coisas muito curtas, muito, muito curtas mesmo. Como, por exemplo, eu posso ler isso aqui para você, que eu falo, sou ser poeta, objeto usado pelas palavras, tenho nos verbos a dependência de existir. Dentro de uma frase, você pode desenvolver crônicas e crônicas. Dentro de uma frase. Eu não quero saber qual é o triplex que eu vou alugar na sua cabeça. Com aquela única frase. A única coisa que eu quero saber é que ela vai pousar ali. Ponto. Então, esse livro surgiu desse incômodo. Esse incômodo o famoso digital. Incômodo que eu acabei de dizer. Ele surgiu do incômodo. De dizerem, mas o aluno, o menino não gosta de ler não, Val. Que isso, garoto não gosta de ler. Ele surgiu desse incômodo. Então, se é para colocar na página o que ele lê no story, tudo bem. Não seja por isso. A gente coloca. Dali, ele que pense o que quis dizer aquilo e faça a crônica, o texto, desenvolva a peça teatral ou uma série de TV. Mas a semente está plantada. Então, esse é mais um que surgiu de incômodos. Ótimo. Interessante. Sobre o futuro e legado. Como você gostaria que a sua poesia fosse lembrada? Eu queria ser lembrada sempre como uma pessoa... Aí entra, sim, os enfrentamentos. Aí sim, eu gostaria de ser lembrada pelo enfrentamento. Eu gostaria de ser lembrada... Sim, pelaquela menina que sai do Piauí e nós eu até falo que o Rio de Janeiro é uma cidade que me acolhe muito, eu tenho muito respeito pela cidade do Rio de Janeiro, eu tenho muito respeito pelo carioca. Eu nunca passei por situações, mas talvez porque eu sempre fui muito pé na porta. Eu sempre fui muito chique-chique, muito mandacaruzinho. Né? Então eu nunca aceitei muita coisa. Eu começo o Vermelhos Inversos com a frase, quando eu faço o meu agradecimento... Eu começo com a frase que o meu avô dizia. Ele dizia assim, você é pequena, mas não é pedaço. Então foi assim que eu comecei o Vermelhos Inversos. Eu sempre trouxe isso com muita... Sabe, eu preciso deixar algo. Porque para que então que eu passei por aqui? Exatamente. Esse pedaço aqui, gente, o nosso tempo aqui ele é muito curto. Ele é quase nada. Nós passamos muito tempo trabalhando para poder prover as nossas necessidades físicas, né? Prover a casa, prover as necessidades dos filhos, né? Se eu não conseguir deixar algo que vai se perpetuar de uma maneira não material, e isso vale para todo mundo. É tão bom ser lembrado, então eu queria ser lembrada por essa pessoa
que é enfrentamento, que não tenho medo de fazer alguma coisa e dar errado, pelo menos eu tentei. Não tenho medo. Eu acho que é isso, Adriano. A Val, ela quer ser lembrada dessa forma. O tentar. O que ainda falta dizer? Não por medo, mas por tempo. Acabei de falar, né? A gente tem uma vida muito célere. A Val, ela não vive, por exemplo, só da literatura. Ela não vive, é claro, eu não posso reclamar que dentro do âmbito artístico, acabei de dizer, sou respeitado, eu tenho uma alegria muito grande do respeito. Há remunerações, sim, dentro disso, mas eu não vivo só da arte. Eu não vivo só disso. Gostaria, adoraria. Eu quero ver qual é o artista que diga que não gostaria de viver só da arte. Que gostaria de prover toda a sua vida fazendo aquilo que ama. Né? Mas assim, pelo tempo, eu diria que eu tenho muita coisa ainda que eu gostaria de falar, eu tenho muita coisa escrita. Eu tenho um romance, por exemplo, escrito. Eu tinha 18 anos quando comecei a escrevê-lo e ele está engavetado. Por quê? Porque eu acho que eu tenho que ter muito respeito pelo leitor. Eu acho que o respeito pelo leitor é muito importante, porque depois que você bota isso aqui no mundo, ele não é mais seu. Ele não é seu. Então, ele precisa ser trabalhado. Então, muita coisa eu ainda preciso dizer, porque me falta tempo e porque eu preciso burilar, eu preciso trabalhar esse material. Porque eu preciso ter respeito por quem está lendo. Eu preciso ter respeito, porque a palavra é como se fosse uma flecha, gente. De que forma ela vai estar atingindo? Então eu preciso ter cuidado. Então eu ainda quero falar, assim, sobre... eu tenho uma linha de trabalho muito séria que eu faço sobre a questão da mulher. Eu bato muito em cima disso. Eu sou uma mulher que trabalha, vive sozinha naquela cidade, né? Eu tenho meu companheiro, Eduardo, que inclusive ele deixou aqui vários textos. Acabei de ver aqui, né? Obrigada, Eduardo, por estar aí assistindo. Mas ele sabe o quanto eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar sem o trabalho, sem, né? Então, eu gostaria de ter mais tempo para dizer sobre a arte, não somente na escrita, na arte plástica, no desenho. Para eu entregar uma arte plástica, eu acho que eu preciso estudar mais, eu preciso me envolver mais. Na moda, que eu amo e que é algo que eu ainda tenho pensamento sobre esse futuro. E não uma moda qualquer, mas uma moda identidade, sabe? Não é vestir você por vestir. Você tem que ter identidade. Cada um é único, cada um é uma digital, sabe? Então, o que falta fazer seja isso. O tempo me é fálico, porque eu tenho pouco, porque eu preciso trabalhar, eu preciso prover também a casa. Exato. E eu tenho muitas coisas na minha cabeça. Minha cabeça ela é um negócio assim que parece que, sei lá, gente, o que acontece aqui dentro, porque eu quero fazer milhões de coisas ao mesmo tempo e eu tenho 24 horas igual todo mundo. Eu não consigo, né? Mas eu tenho muita coisa ainda pra fazer, Adriano. Tenho sim. E o que me falta tempo. E talvez um pouco mais de estudo também, porque tem que ter respeito por tudo aquilo que você vai entregar. Pronto. Da mesma forma que você precisa ter todo um cuidado para entregar um podcast que está sendo levado, que está valorizando a cidade, que está valorizando o artista, você tem todo um cuidado de ter uma sala climatizada, de ter uma água para o seu convidado beber. Eu também tenho que ter muito cuidado naquilo que eu vou estar entregando. Então, coisas faltam fazer porque eu preciso me preparar para fazer. Na cabeça elas funcionam aqui, né? Mas tem que funcionar aí no campo. Na prática, né? Na prática. Hoje nós tivemos aqui o nosso primeiro podcast. A gente vai dar uma inclinada para encerrar e não um encerramento direto, porque a gente ainda vai chamar aqui rapidinho, fora o nosso encerramento, a professora Onilda que está aqui com a gente. É isso aí, acabou de chegar, gente. Eu tô aqui toda feliz e nervosa. A gente vai fazer aqui um pré-encerramento para a Onilda poder entrar. Val, concluindo aqui, onde é que as pessoas encontram você? É muito fácil me encontrar nas redes sociais. Eu brinco. Eu sou Val Melos. Por quê? Eu sou muitas, então eu sou no plural. Então já pode botar Val Melos, que vocês irão encontrar. Com 2 L's, muitos elos,
nenhum limite, tá? Então é muito fácil. Mas antes, Adriano, eu queria rapidamente, bem rápido, eu queria fazer um agradecimento muito especial sobre esse livro. Fica à vontade, assim. Eu queria agradecer ao poeta Salgado Maranhão, que fez a 4ª capa do livro. Salgado Maranhão é um nome na literatura, é um grande nome. Por favor, quem não conhece, procure saber sobre a existência de Salgado Maranhão e seu trabalho na literatura. Ele é incrível. Eu queria agradecer ao poeta Climério Ferreira, que pertence à Academia Piauiense de Letras, que foi quem escreveu a abertura do meu livro. Ele é um grande compositor, né, dos irmãos Clodo, Clésio e Climério. Ele é daqui de Amarante e hoje vive em Brasília. Ele é professor aposentado da UNB de Brasília. Eu tive o José Inácio Vieira de Mello, é um alagoano que faz um trabalho maravilhoso com a poesia, e ele escreveu a orelha do meu livro. E principalmente eu gostaria muito de agradecer a poeta Luísa Cantanhede. Ela é do Maranhão, mas é uma professora que vive aqui em Teresina. Tem, assim, uma poeta rica na imagem. Então, muita coisa, quando eu comecei a escrever para me engajar, para ficar engajada nesse ambiente telúrico, eu fui ler Luísa Cantanhede. É uma mulher que tem uma literatura chão, uma literatura raiz, uma literatura feminina, força, representa. Eu olhei os textos da Luísa, é muita força, e eu tive o prazer de ter o meu prefácio escrito pela Luísa Cantanhede. Então eu não poderia deixar de falar. Já falei aqui da minha editora, do meu editor, da editora Ventura. Eu tinha que falar também dessa grande poeta e de todas as pessoas que me ajudaram, tá aí presente. Eduardo, que está sempre comigo, meu companheiro Eduardo está sempre comigo, acompanhando. Então, muito obrigada. Só tenho a agradecer. Obrigada. Exatamente. Onde me encontram? Onde encontrar o livro? Você nas redes sociais? Nas redes sociais você me encontra no Instagram, no TikTok, tudo Valmelos. Valmelos. Tudo, né? Valmelos. Livro, é bem fácil achar. O livro encontra... O livro você pode adquirir diretamente comigo. No Instagram. Valmelos. Diretamente comigo, através das minhas redes. E em breve ele vai estar no site da editora. Tá? Que é a Aventura Editora. Exato. É muito fácil também de achar. Para achar a Aventura Editora nas redes sociais, é Aventura Editora Lancamentos, de lançamentos, né? Sem o cedilha. Uhum. É muito fácil também achar. Esse foi o nosso primeiro podcast do ano de 2026. Hoje, quarta-feira, hoje no domingo, é às quartas, né, Unida? Mas hoje é domingaço. Com o Val Melo. E é um diferencial porque a Val amanhã já viaja, né, Val? Amanhã, na verdade, eu vou para Teresina. E eu tô voltando, eu vou precisar, porque eu tenho algumas coisas para fazer lá em Teresina, amanhã, finalzinho da tarde, e no dia seguinte. Mas aí na madrugada eu já tô partindo. Tem que ir, porque a labuta chama. Obrigado, viu, Val? Eu que agradeço, Adriano. Muito obrigada. Se aconchega aqui com a gente. Você, assim como foi a Prefeitura de Capitão de Campos, onde eu fiz o lançamento do livro, muito obrigada aí a toda a gestão, prefeita Ironeide, que fez todo esse trabalho, os meus amigos que estão sempre me acompanhando, a secretária de Cultura, a Carline Costa, o Juliano, que está sempre comigo, divulgando. O microfone tá bom, será? O professor Herbert, que também é um grande apoiador do meu trabalho. Você esteve lá com ele esses dias, não teve, Val? Estive sim. Eu estive com ele. Ele sempre apoiou muito o meu trabalho. Então eu tenho muito a agradecer muita gente aqui da cidade. Te amo. Eu também te amo. Bem. Daylight. Deu certo. Ai, Deus. Tá certo aí. Depois você vê. O que ele quer, Dida? Pode passar água, Miguel. Vou pegar, aqui tem... Aqui nós estamos... Você que abraço coração querida. Oh, meu Deus. Prazer conhecer. Prazer, meu amor. Pessoalmente.
Eu vejo você falando, lembra daqui. Eita. Estamos ao vivo, diretamente no nosso podcast A Voz da Cidade. E hoje recebendo essas beldades, essas estrelas da literatura, da escrita. A Unildo está ainda com o livro Mulheres Aceleradas. Cara, eu estou muito feliz aqui de estar perto dessas duas grandes mulheres aqui. Eu não conhecia a Val, só o Adriano falava, eu acho que o Juliano também falava muito dela, pelas fotos, mas até tinha um compromisso aqui, mas não, vou ter que ficar porque eu sou um fã da arte, da literatura, mesmo sendo um leitor nato, mas eu gosto de ver de obras assim. A Unildo há pouco tempo lançou um belo livro, né? E agora temos aqui uma bela escritora também com várias obras aí, né, já lançadas. Acredito que ganhando força, né, Unildo? E a gente já tinha você aqui que lançou há pouco tempo também, a gente ficou muito feliz, né? A primeira da cidade? Não, a primeira quem lançou foi Val, depois foi Fagner, depois exato. Tem alguns outros amigos de outros lugares, mas aqui, produzido aqui no chão da cidade mesmo, eu acho que o meu foi o primeiro, né? Sim. E a gente está compilando uma série de poemas dos escritores de nossa terra para que a gente possa fazer um grande evento e levar esse pessoal todo para o Salip. A ideia é trazer o Salip para Capitão de Campos esse ano. A gente fazer o Capitão Salip. Eu já falei Seria com lindo. Meus contatos lá e de repente a gente traz, né? Minha borboletinha lá do Rio de Janeiro para a gente fazer. Eu achava até, Unildo, que... Se não for uma semana, pelo menos 3 dias já Pelo menos 3 dias já seria algo muito interessante, né? Um evento, eu acredito que a gente poderia, não sei, pode ser uma ideia minha maluca. Não, mas libera. Um evento solta no universo. Em praça. Não, temos o Coreto, que é, sabe, às vezes na Praça do Coreto tem tanto que passa muito carro, tira o foco. Tem a Praça da Prefeitura lá que é maravilhosa. Não, a ideia... Praça de eventos. Já tem um espaço que a gente pensou que dá muito certo, num eixo que tem muito a ver com a educação. A gente tem o Prevcap, que seria o nosso salão de palestras, onde seriam apresentados livros. E aquela rua por trás do Paulo Ferraz, a gente colocaria as editoras. Pronto. Que iriam mostrar os seus trabalhos, né? Exato. E no final da rua a gente faria um exclusivo palco, de modo que à noite a gente fizesse nosso sarau a céu aberto e finalizaria a noite com um pequeno show de artistas locais. Valorização da serra. A ideia, o projeto é esse. Está no ponto para eu levar até a prefeita, para que eu vou levar você também comigo, porque você vai me dar essa força. E eu costumo Estou dizer... convidando agora. já está aceito. Eu acho muito legal isso que hoje a cidade vem fazendo, desses apoios. Isso é muito importante. Outro dia, Val, eu trouxe um cara aqui que eu sou fã dele, acho que você também, o Domingos Vieira. Sanfoneiro. Sim, seu Domingos, sanfoneiro, eu sou claro. fã daquele cara. Eu sou suspeita a falar, né? Para quem cresceu ouvindo Luiz Gonzaga, quando meu avô, ele era quase que, era por indução, assim, sabe? Ó, escuta, tem que ouvir. Ouvindo o bolachão preto, né? O famoso vinil. Era Luiz Gonzaga. Pro meu avô não existia outra coisa a não ser Luiz Gonzaga. Exato. Ele ouvia outro, ele dizia, gosto desse poeta aí. Eu ia dormir, à tarde, meu avô dormia cedo. Meu avô, ele madrugava e fazia o café dele, umas 4 da manhã. E aí, só que ele dormia às 6 da tarde. Aí ele, antes de dormir, ele reunia todos os netos, filhos, quem tivesse por perto, lá no interior do Bom Futuro. E a gente era obrigado a ouvir: quando batem as 6 horas, de joelhos sobre o chão, o sertanejo eu até me arrepio. Que legal. E minha avó vinha, fazia as noveninhas, todo mundo em casa mesmo. E era tão gostoso. Isso, lá no interior, cara, lá no Bom Futuro.
A luz de vela, lamparina. Lamparina. Aquele cheiro de querosene. Cheiro de querosene. Ainda tá no meu nariz. Cheirinho de querosene. E era gostoso, sabe? Assim, eu fico arrepiado também porque eu gosto desse tipo de coisa. É maravilhoso. Mas isso é o que a gente estava falando sobre a questão do pertencimento. Você se sabe? sentir parte você se sentir chão, parte do chão. Exato. Sabe? Você não querer... Quando eu falo o tempo inteiro sobre esse meu Piauí, me falaram uma vez, não, você fala bastante. Falo, porque a gente tem que estar ali, ó, falando muito sobre isso. Foi aqui que eu adquiri os meus maiores valores. Esses dias, Anilda, eu me lembrei de... As inspirações já vêm, né, bastante tempo. Sim, foi aqui que eu fui ensinada. Exato. Eu não posso... Fala um negócio das canções aí. Desertar Exato. de tudo isso. Quando eu lembro pelo contrário, que, eu preciso me agregar a isso. Que eu, na minha primeira turma de professora, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, eu recebi Valdene. A menina chorava. Tinha peito para gritar. Ela queria. Hoje, eu encontro a menina dos cabelos vermelhos, Valmelo. Cara, é incrível como esse mundo dá voltas. Dá raiva, né? Não, ele não dá raiva. Ela cresceu muito mentalmente. Hoje eu tô tomando Cresceu muito mentalmente. O bullying. Massa demais, é muito gostoso lembrar tudo isso, professora, porque eu tenho muita lembrança, eu tenho uma lembrança muito forte da sua turma de sala de aula, de ter que sair para poder ir para o salão, né? Que depois do salão a gente ia para a primeira série, que era aquele Jardim 1, 2. E eu tenho uma lembrança muito forte disso, né? Daquela professora que era a professora mais legal, que todo mundo queria ficar na turma dela. Nossa, quando você parou... A gritaria para não ir. Ah, sim. A questão da borboleta, eu fazia muitas brincadeiras. E eu lembrando que você me homenageou nesse livro, eu entrei em pranto de alegria. Porque geralmente a gente chora de saudade, de tristeza. Aí você chorar de alegria, né? Exatamente. Então eu lembro que eu tinha asas. Eu tinha feito umas asas lá no passado. Aí de repente você fala, às vezes eu me pintava para a escola, para chamar a atenção da meninada, entendeu? Tinha dia que eu chegava lá com uma roupa diferente, com asa. Tinha dia que eu ia toda de morcegão, eu era meio gótica no passado. Mas da turminha da Val, me doeu muito separar, porque ela, o Thalisson, o Ademir Pacífico, nossa, tanta criança que o Evandi, o Aleandro, tantas crianças que estavam lá comigo, que hoje são pais de família, e que hoje eu vejo isso, gente, eu não acredito. Como isso é incrível. É incrível. É uma mágica, né? Isso é fantástico. Então como esse livro, eu fiz a dedicação primeira, eu dediquei a uma professora, que foi essa professora bolsista, que ela não era professora, e aí ela vinha falar, e eu estava falando da poesia regional, e foi através dela que eu fiz a poesia, né? Entrei para essa coisa da poesia regional, querer trabalhar isso. Eu falei, como tudo girou em torno dessa educação, aí quando eu venho falar dos meus piauís, que é uma parte do livro onde eu falo dos meus piauís, eu tinha eu queria falar de pelo menos 2 pessoas daqui da cidade. Eu queria pelo menos 2. Aí quem foi a primeira? Professora Anilda. Porque se eu dedico a uma professora, que foi quem me deu essa cutucada sobre o regionalismo, eu tive uma outra professora que emprestou asas, e empresta asas a muita gente. Até eu falei isso aqui, a professora Nilda é uma pessoa que empresta asas, ela tira as asas dela e dá pra... Ela primeiro te pica, feito uma abelhinha ali, pra picar mesmo, que é pra tu dar um incômodo, dar uma balançada. Depois, ela pega e te empresta as asas. E ela já fez isso com muitos, eu tenho certeza. Eu estava falando aqui com ela, eu falei, eu tenho certeza que quando se fala em arte, literatura, as pessoas aqui, a referência é sobre você. Você me faz lembrar da Suzane, que disse que hoje pinta porque viu um quadro meu. Então, Suzane, deixa eu te falar, quando eu fiz uma outra homenagem a uma pessoa aqui, que é uma pessoa que eu nunca tive amizade, tudo, quando o texto já estava pronto, depois eu soube que ele nem não estava mais aqui, nem o texto já estava pronto. Eu falo daquele homem que era um cartógrafo da cidade,
que captava as memórias, que colecionava lá as pinturas rupestres, que sabia cada lenda, cada ponto. Quando eu falava de meus piauís, na época eu pensei assim, eu poderia falar da Niede Guidon, mas a Niede, embora ela tivesse todo aquele amor pelo Piauí, como ela foi uma grande defensora e hoje a gente tem nosso nome lá em cima, graças a esse peito da Niede, eu falei, eu tenho um na minha cidade, que faz um trabalho tão incrível quanto. E foi quando eu fiz a cartografia do escutador, que eu falo daquele homem, daquele ser que coleciona as coisas da cidade, que é o Eudemir Ribeiro. Infelizmente, depois eu fiquei sabendo, o texto já estava pronto. Quando eu fiquei sabendo que ele não estava mais aqui entre nós, eu falei, bom, mas o livro vai ficar. Eu vou deixar. Eternizam o cara, né? Eu lembro que Eudemir, eu e o Gererê, a gente tinha um grupo aqui, era o CDVAC. Esse grupo a gente tinha vontade de trazer, foi na época do governo de Moisés Barbosa. A gente tinha vontade de conseguir uma PI, uma estrada que saía da BR e ia até o Parque dos Letreiros. A gente andou pelo IFAM, andou por tantas coisas, e na época quem ficou como diretor do CDVAC foi o Eudemir. E ele continuou. A gente não conseguiu. Da época eram para 5 parques serem formados. Um em Piracuruca, um em Pedro II, um na região de... Como chama aquela cidade? Próxima a Pedro II, voltando assim por dentro? Brasileiro, não? Não. São João, não. São José, não. Lagoa de São Francisco. Lagoa de São Francisco. Então, Lagoa... Hoje, em Lagoa, tem o Parque do Índio, né? Tem um parque com toda a cultura dos registros, foi catalogado tudo. Em Pedro II, porque a prefeitura, na época, deu apoio, foi construído o Parque das Orquídeas. Em Capitão de Campos era para ser feito o Parque do Letreiro. Em Jatobá do Piauí era para ser feito a Cachoeira dos Cristais. Eu lembro demais que nós fizemos... mapeamento, fizemos muita coisa junto ao Banco do Brasil, só que apenas o IFAM só liberou esses dois, né? O da Lagoa e o de Pedro II, e o de Capitão de Campos ficou só no coração da Unilda, do Gererê e do apaixonado Eudemir, que sempre ia para Cesília fotografar. Nós temos tipo uma Capadócia aqui, só que é num terreno particular. E o Eudemir era amigo do dono e sempre ia lá tirar fotos. A Suzane tem as fotos da Cesília. Suzane, se você estiver nos ouvindo, posta Cesília para que todo mundo conheça o trabalho do seu pai lá em cima, correndo o risco de uma cascavel, de tudo. O cara era um desbravador. Sim, ele era um cartógrafo mesmo. Aí ele dizia para mim assim, rapaz, Adriano, tu não tem tempo. Vamos lá no letreiro, de noite, para fazer uns registros. De noite, cara. Outro dia eu fui sozinho, uma cascavel passou perto de mim. Eu falei assim, não, pô, eu não vou não, vai lá, eu não vou não. Ele ficava com raiva. Ele era um apaixonado mesmo pela natureza, um grande defensor. Um grande defensor da nossa história. Ele catalogou acima do coisa, como é que chama? Ainda dentro do limite de Capitão de Campos, ele catalogou uma cachoeira que ele deu o nome de Saco do Touro. E tem uma cachoeira mais para cima, com inscrições rupestres mais raras do que as de letreiro. Como é que você sabe que uma inscrição rupestre, ela é... Eu, como geógrafo, posso dizer para vocês que quando você encontrar um registro de pintura rupestre, que ela for avermelhada, ela é com óxido de ferro, ela não é tão rara. Mas quando você encontrar uma escura, negra, ou uma esbranquiçada, aí sim, você tem uma escritura rupestre mais rara do que as da Serra da Capivara. Olha, e nós temos aqui. Isso para mim é aprendizado. Na cachoeira do Saco do Touro, que foi dado o nome pelo Gererê Andrade, juntamente com o Eudemir. Nessas peregrinações mais adentrantes, eles dois iam, né? Agora, na questão mais indo atrás da burocracia ou das palestras que a gente ia sempre, eu estava junto. Eu lembro que a gente foi num local também chamado Sambaibinha,
que a gente sobe a montanha, aí depois a gente desce, lá embaixo tem um espaço cheio de inscrições rupestres num paredão que fica dentro daquele, é um grupo de montanhas, e no centro tem um espaço onde o homem das cavernas, o nosso pré-histórico, esteve lá e deixou seus registros. Lá tem cenas de amor explícito, só que desenhado, bem interessantes, posso dizer. Que bacana isso, cara. Bem interessante, bem interessante. Eu sei que quando eu fiz isso, eu falei, não, eu preciso falar disso. Foi lindo. Essa forma, uma forma de poesia, era uma forma de poesia, essa coisa, como ele tinha esse amor pelo nosso chão, sabe? E a necessidade de mostrar isso, de olha, não, fica lá com a sua cidade grande, mas olha quanta riqueza tem aqui. Era assim que eu via o trabalho dele. Era dessa forma. Ele conseguia ver a riqueza em cada passo que ele via, sabe? Eu acho que até com, artista, com o Isaac, eu não lembro. Eu não lembro se foi com o Isaac que eu comentei sobre isso, que eu tinha falado que eu tinha... Né? O Isaac também é uma pessoa que, gente, eu tenho muito a agradecer, porque é um menino fantástico, é uma pessoa que tá sempre ali, sempre quando tem aí o evento como é que é a Semana da Juventude, ele tá sempre muito envolvido. É um menino jovem que tá aí, sabe, lutando, brigando, acreditando. Na cultura, de fato, ele acredita. E é disso, é de mais pessoas assim que a gente precisa. É a sede que ele tem de fazer é grande, ele tem uma sede muito grande de fazer. Isso é muito bom. Ele consegue manter esse diálogo muito próximo de todos os artistas. Sim. Isaac, a minha vinda para cá, embora eu tenha tido todo o apoio, né, da prefeitura, da prefeita, da secretária, mas tudo eu conversava com o Isaac. Isaac, olha só, como é que vai ser isso, Isaac, a que horas, Isaac, não sei o quê. Tudo foi com o Isaac. Ele é, assim, realmente um grande braço para... Um grande coordenador para a secretária. Ó, secretária, fique aí, você me ouvindo. São pessoas, assim, que... Nossa, é incrível como eles dialogam, assim, com um cuidado muito grande, né? Sim. Pelo fazer cultural, também realmente pelo artesanato. Entraram na cultura mesmo para fazer a diferença, né? Abrir espaços, né? A gente precisa desses palcos abertos. Né? Pode falar. Antigamente a gente não tinha, a gente já chegou até a conversar, né, Nilda, a respeito disso aí, que a gente não tinha uma comunicação mais direta com o setor da cultura, e hoje a gente está tendo esse envolvimento. A gente não sabia nem com quem falar. Exatamente. Não é isso? A gente chegou a comentar isso em alguns eventos. Você lembra que a gente antigamente fazia show cultural para a gente poder cantar? Você lembra? Não tinha quem desse apoio, a gente ia pedindo um pouquinho aqui, uma ajuda ali. Mas acontecia, porque todo mundo queria. O que eu achei interessante é que hoje essa pasta da cultura, né, que está ali com a juventude e o turismo, que é uma coisa que pode ser aberto leque aqui na nossa cidade. Pois é, sabe? É essa luta a coisa do turismo, tá tendo. A questão do turismo. Nós temos lugares que dá para a gente abrir esse leque. Nós possuímos, nós temos isso. Agora falta isso, falta esses pulsos, né? Esses enfrentamentos. É difícil, tudo é difícil, não tem jeito. E quem diz que é fácil ser feliz? E quem diz que a gente gosta das coisas fáceis? Mas são duas pessoas igual a vocês que fazem diferença. Porque eu não sei se o nosso público que está assistindo está tendo essa mesma energia aqui dessa conversa, né? Estou aqui por detrás dos equipamentos aqui, mas eu estou observando, a gente tem essa dinâmica de tá entendendo aqui o assunto, essa energia, né? O tal que você viu até pra cá, porque você já sabe como é que é o convívio com a Val, né, Adriano? E exatamente. Passa-se uma segurança nas palavras, né? E hoje nós estamos aqui comentando essa questão da arte, da cultura, né, que é muito importante, né? Não só pra gente, mas para as pessoas, o legado que você falou, né, de deixar o legado, né? Professora Nilda, muito tempo já me deu aula e trouxe para mim um legado de hoje, né? Da arte. Não deixei os meus professores de química, física, né? Porque, tipo assim, você tá numa profissão, a pessoa, eu não gosto disso aqui, mas tudo envolve os estudos, né? Incrível. Eu tenho uma área hoje na eletrônica, digamos assim, mas foi lá naquele começo, né? Que eu... Despertar. Por gostar da arte, professora Nilda, tocar violão, faz uma guitarrinha daquele lado de madeira que seu pai, assim, me despertou, né? A mente de criar, né? Então vem da professora.
o legado que ela está deixando. É isso que é importante, como você falou. Não é o trabalho, às vezes o dinheiro. Não, isso aqui, né? Gente, isso aqui professor, eu acredito que seja também, né, Unilda? Material, sabe? Apesar de você ser remunerado, mas você deixa algo, né, que seja reconhecido, né? Você não pode trabalhar só pelo que você ganha. O que eu ganho era para investir em arte. A maior parte daquilo que eu ganhei de remuneração, de outros trabalhos, que eu nunca fui bem remunerada pela questão da arte. Eu sempre fiz arte porque eu tenho maior tesão por isso. Acho isso massa demais. Fala igual eu falei com o Sinés hoje, especialista em trabalhar de graça. Nossa, eu acho massa. Quer ver uma coisa dar certo? Vamos lá, eu tô dentro. Bora. Eu e o Juliano, a gente tem uma conversa muito grande. Quantas vezes eu botei o Juliano em cada confusão. Julianos, vamos. Se você ouvir o podcast do Juliano, ele vai falando de vez em quando da quantidade de coisas que eu ia chamando. O meu filho também, eu peito ele direto. Vamos lá, cara, desenha. Vai para as tintas. Vamos fazer alguma coisa. Quantas vezes, tendo nossos alunos, a gente não tinha material para trabalhar? Eu tenho um projeto, Val, que ele é muito interessante. A gente não tinha material para trabalhar, e aí eu vi naquilo que era acúmulo dentro da escola, que era o material de provas acumuladas desde a época da pandemia. E eu fiz o quê? A gente, em vez de queimar, de poluir o meio ambiente, porque eu, como geógrafa, não posso fazer queimada. Então, confusão, conflito. Eu digo, vamos transformar isso em arte. E aí, cada aluno, dentro daquilo que gostava, fomos fazer canudos, fizemos uma feira, fizemos desfiles sustentáveis. A toalha das mesas era feita de jornais velhos, né? As vestimentas. E agora, ultimamente, o Joaquim foi desafiado também pelo Herbert Ney a fazer um desafio. Como ele também quer que você seja madrinha dele na moda, no design, que ele vai para o design, né, Joaquim? Aí o que acontece? Ele também se inspirou e fez as roupas da equipe dele. E interessante, a equipe dele ganhou um prêmio de R$480, não é muito, mas fizeram 400, né? R$400. E foi uma noite de pizza para a turma dele. Claro, foi muito legal. Isso é ótimo. Ele também contagiou os amigos dele a fazerem junto. Olha que legal. Olha que então, coisa eu bacana. acho que é isso que é válido. Exato. Às vezes você está com uma turma e diz, no lugar onde eu moro não tem nada. É a questão do anel do tucum, dona. Eu a e meu anelzinho. Que só anda cheia dos anéis de tucum. Meus anéisinhos de tucum. Meus alunos fizeram um projetinho chamado Piauí Tucum. E aí o material, a matéria-prima que eles tinham era tucum. E eles começaram a fazer anéis, começaram a comercializar. E montaram uma pequena empresa, porque o que eu estava ensinando naquela época era empreendedorismo. Mas eu não posso falar de empreendedorismo se eu não cutucar alguém e dizer, ei, por que tu não faz isso? Vamos fazer um doce? Vamos fazer uma coisa diferente? Na tua região só tem pimenta, vamos fazer conserva. Então é isso, você tem que usar o que você tem para fazer algo melhor ainda. O Cortella... Isso aí. É isso aí. Muito bacana quando o Elcio falou sobre a questão de fazer o violão. Uhum. E olha, foi um estímulo da arte que te levou para fazer um violão, mas é preciso entender como se toca, é preciso entender como é que funciona o violão elétrico, é preciso entender que isso levou ele para outras profissões, mas de onde tudo começou? Lá do estímulozinho. E uma coisa muito interessante, você estava falando aí, né? Fulano fazer isso, né? Uma coisa muito forte aqui e que eu acho que é muito interessante falar sempre sobre isso, é o número de artesãos que existe na cidade. Aqui o número é um celeiro de tanta gente fazendo tanta coisa, sabe? Criando, produzindo. A moda, eu fico olhando, eu fico com aquele meu olhar assim, a galera do crochê, do vagonite, eu fico olhando, eu fico pensando em peças, em bolsas, sabe? E aqui a maioria é incrível. São manuais, Elas né? só precisam... Tem coisa
mais incrível porque a gente não tem a tecnologia para a pessoa criar e a gente vê muita obra. Faltando alguém que nos catapulte para um local onde a gente possa participar de feiras, mas que tenha uma visibilidade maior. Ou alguém que tem uma empresa, como eu sei que um dia a Val vai conseguir abrir a empresa dela lá no Rio e a gente vai comercializar nossas coisas com a Val. É isso aí. Dida, eu estou precisando de tantas peças no crochê. Diga só o que você quer, madame. Pam, menina, faz isso, dá tudo certo. Tá jogado no universo e eu recebo. Todos receberão. É isso aí. Dida, onde lhe encontram nas redes sociais? Olha, @onilda_melo, 869-9567-3812. Na minha residência, nas feiras do Mercado Público, aos sábados. Eu dei uma parada, mas estou de volta no sábado que vem. Vamos fazer um evento. Ainda nem avisei para minha chefa, minha gatinha Carlinho, mas nós vamos levar tudo só no ponto para ela dizer assim, pode fazer. Pode fazer. Val Melo, muito obrigado por ter Eu que agradeço, Adriano. Dida, muito obrigada. Também. Eu que brigo. Esse espaço é muito importante. Muito importante e realmente é a voz da cidade. O nosso projeto é esse. É agradecer aqui seu filhão ali, o Joaquim, por estar ali acompanhando. Você é bem-vindo, viu, Joaquim? Quando tiver seu material para a gente divulgar, pode trazer. Pode Joaquim está fotografando agora, fazendo edit também de vídeos e tal. Eu vi o do vídeo, eu gostei. Fazendo uns compilados, eu acho que é interessante. Legal, muito bom. Eu costumo dizer... Como está seu nome no TikTok, Joaquim? User com dois JD170. Eita, era sério tá que muito sabe falar. Peraí, eu vou botar o microfone. É melhor para ele falar, porque não ninguém vai conseguir. Fala devagarzinho. TikTok, user com 2E, underline JD170. É só procurar que você vai encontrar. Vai dar certo. Isso aí. User com 2E. User com 2E, underline JD170. É minha página no TikTok. É só você procurar que você vai encontrar. Joaquim, tem arte, meu amigo. Pronto, tá sendo as legendas aí. É só dar um print. Pode deixar, eu vou procurar lá. Você vai rir muito porque complicado. Não, vou mostrar para você. Ele fez uma promessa, né? Na virada do ano e eu não poderia deixar o Joaquim sozinho, né? E aí estamos carecas. Eu citei várias pessoas aqui, mas tem uma pessoa muito importante que eu não citei, que não, eu estou falando aqui, mas é uma pessoa importante na minha vida e é uma pessoa importante no trabalho que eu realizo, que é a minha irmã Rivane. Nossa. Eu ia falar dela no começo, mas você me passou. A Rivane, ela é revisora dos meus textos e ela trabalha também, ela presta serviço à Aventura Editora hoje. Ela pertence ao grupo editorial. Ela começou editando, fazendo edição do ela livro. Trabalhou com você também, né? Exato, na produção do seu isso. Livro. Ela falou isso comigo. Ela falou assim, Dida, eu não vou fazer isso, eu nunca fiz. Eu digo, você vai fazer para dar certo. E depois você vai fazer para muita gente. Ela faz um trabalho magnífico. Maravilhoso. E eu sou suspeita a falar, né? Mas o trabalho dela é muito bom. Você parabéns. Levou ela lá para a aventura. Ela está agora lá no grupo. Pois, gratidão a vocês, viu, Nilda, Val Melo. Gratidão de coração. Elcio, obrigado por você ter participado. O Elcio chegou, eu quero terminar um pouco antecipando aqui, porque o Elcio está cansado. Ele chegou do Ceará, ele estava depois de Tianguá. Nossa. Tomando banho. Aí eu até falei, Adriano, só vou ligar, eu vou ter que sair, mas aí como falei, a gente ouvindo ela aqui, Nilda, a gente não tem o que... O programa todinho. Não, o cansaço foi embora, eu também passei o dia diferente hoje. Eu tenho que encerrar o programa, porque senão a gente vai virar noite. E agradecer. É muita coisa pra falar, é muita coisa. E ainda tem amanhã teria que ter uns 3 podcasts, vai virar série. Mandando um alô pro Cauã, que tá ouvindo a gente lá de Mato Grosso. Ele já viu alguma coisa do making off aqui. O pessoal do WhatsApp do Grupo Arte e Ação, um abraço a todos que estão ouvindo. Eu estou aqui de frente aqui com a Rainha, com meu amigo aqui que é incrível, com o Elcio Dias.
JD Moments. Ixi, Maria, você é doido, tá bom demais. Rapaz, tá bom demais isso aqui, de falar do Elcio. O Elcio é um cara que eu tiro o chapéu. Não dá pra gente viver separado, não, né? Nem tu com a Dardô, nem eu sem tu. É junção, sabe? Eu tô aperreado aqui, eu digo, rapaz, é o Elcio que vai resolver esse negócio aqui pra mim. Aí quando eu chego desconfiado na loja dele, ele diz lá, e é o que é? Diz logo o que você tá querendo. Assim, né? Parceria é isso. É amigo, cara. Isso é muito importante. É um dos caras que eu confio demais, o Elcio. Esse suporte se a gente não tem, Adriano. Nossa Senhora. Agradecer a você, Elcio, agradeço todo mundo, viu, gente? Prazer, obrigada, Val. Continua sendo essa pessoa simples, mesmo sendo uma pessoa bastante culta, mas na simplicidade de a gente parar pra ouvir e se encantar, né? Obrigada. Porque... Obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada de verdade. Eu acho que esse tipo de fala, quando a gente escuta isso, dá sabe aquela coisa de dizer assim, poxa, é o caminho. E é mais importante ainda quando o outro consegue expressar. É porque às vezes a gente sente, mas a gente não consegue dizer. E pra gente é tão encantador ouvir. Muito obrigada de verdade. Muito obrigada mesmo. E vem aí o podcast 2 com a ex-prefeita do Cocal Telha, é a Ana Célia. Já tá mais. Ex-prefeita do Cocal. Vereadora atualmente. Uhum. Já tá pré-marcado, vou só ver a data aqui direitinho, conversar com ela no WhatsApp, a gente tá dialogando, vai dar certo. Que legal. E leiam A Sombra dos Carcarás, que está puro pertencimento. Gente, é incrível, é a obra do ano. Tá show de bola, eu comprei o meu, tá autografado, até mostrei pra mãe lá em casa. Disse, mãe, sabe quem foi que botou aqui? Valmésio, sabe quem é? Não. A Irizinha. Sei quem é. Irizinha. É a nossa menina a minha prima chata de infância, né? A prima chata. Não, eu digo porque eu não gostava de estudar e ela ficava me chamando de manhã cedinho, eu escondido pra não ir pro colégio. Eu digo isso sem medo de vergonha, sem vergonha de dizer. Pode dizer, pode falar, isso mesmo. Gente, eu fui professora ele não queria ir pra escola. Ele era criança e não queria ir pra escola. E fui expulso da sala de aula da Unilda, porque a Unilda pegou bem aqui em mim e disse, bora, pra fora, botou pra fora. Eu tô levou pro coração. Gente, ele não deixava eu dar aula. Mas aí da outra vez ele já retornou com toda a vontade. Mas, sabe, são professores que eu amo de coração, a Unilda. Era Unilda. Professor Edilson. Nossa, eu não tenho nem palavras pra falar do professor Edilson. Deixa eu ver aqui. A Getrudina, que volta e meia eu tô tomando suco na casa dela. Enchendo o saco da Laísa. E quem é mais aqui? O João Borges. Não, são pessoas que... muita gente. Sabe, não tem condição a cidade pequena, assim, a gente tem esse âmbito familiar, né? Exato. É um âmbito familiar. Porque todo mundo sabe. Eu lembro, fulano foi meu professor. Fulano foi minha aluna. Isso é muito legal. Hoje em dia, do jeito que ainda é filho de quem? De fulano de tal. Eu conheço. A identidade é o filho do Sucrano, eu sou a Val, filha da Maria da Guia, neta do Edmundo. Sei que é Edmundo. Seu Edmundo, claro. Seu Edmundo Basílio. Exato. Aí tem o sobrenome. Neta do seu Edmundo. Eu mesmo. É que nem eu, quando eu chego... Quem é o Nildo Doutor Costa? O Nildo Doutor Costa. A filha do Doutor Costa. Eu tenho dois, né? Eu digo assim... O Elcio Doziel. Eu sou filho da Tolintinha... quando eu chego, né? Eu sou filho da Tolintinha, neto final do Chico Basílio. Chico Basílio. Pessoal do Senhor Basílio. Conheço demais. Gente, cheio no coração. Obrigada. Jesus permitir. Tchau. Tchau, até a próxima. Essa resenha é gostosa, assim, Joaquim, deixa eu dar um abraço agora de verdade. Vamos fazer aquela foto. Vamos fazer a foto. Vamos fazer a foto. Vem pra foto. Aqui. Pega lá, vai, Joaquim. Peraí.
mais baixo. Alguém vai direcionar. Eu já vou mandar agora. Ai, meu Deus do céu. Se quiser carona, eu vou deixar. Ah, eu aceito. Pois é, que o Juliano tem alguém deixar em casa. O Juliano trouxe ela pra mim. Foi o Juliano que veio me deixar. Eu, Joaquim, não ia dormir, não. Qual que tem? Mas